مدرسة القرآن جوهرة الأزمان مدرسة القرآن جوهرة الأزمان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Estimado telespectador, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo a mais uma lição das nossas aulas de árabe aqui na sua tela da verdade. Hoje vamos trazer uma lição muito, mas muito importante no que tange a língua árabe. E pedimos ao estimado telespectador para que preste mesmo atenção, porque a aula de hoje, para aquele que pretende aprender a língua árabe, é de extrema importância e é uma aula imperdível. Vamos falar, assim como mostra o quadro, vamos falar sobre al-jumlatu al-mufida. Jumlatu al-mufida, que é frase. Vamos falar da frase. Frase completa. Quando é que se diz que esta frase está completa? E quando é que se diz também esta frase está incompleta? Esta é que é a nossa aula para a lição de hoje. Al-jumlatul mufida, frase completa. Jumla é frase, mufida é completa. Então temos al-jumlatul mufida. Primeiro temos aqueles componentes de cada lição, que é al-lughatul arabiya, al-madda, disciplina, al-lughatul arabiya, al-mawdu', que é tema ou sumário. Temos al-jumlatu al-mufida. Primeiro, são exemplos que nós vamos trazer para que o estimado telespectador situe-se na própria lição e também se familiarize na própria lição que vamos falar na aula de hoje. Primeiro, al-amthila. O número 1 é al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun. Aqui. Al-bustanu jamilun. Al-bustanu jamilun, o que é? Significa o jardim. Bustan, jardim é bonito. O jardim é bonito. Al-bustanu jamilun. O jardim é bonito. Dá para percebermos que aqui al-bustanu jamilun, o jardim é bonito. Esta frase se está ou não completa. Al-bustan, o jardim. O que esse jardim fez? É bonito. É bonito. Já está. A frase já está completa. O jardim é bonito. Al-bustanu jamilun. Se alguém, por exemplo, diz somente al-bustanu, o jardim, nós estamos à espera de alguma coisa. A frase ainda não está completa. O jardim fez o quê? Al-bustano. Só vamos gritando al-bustano, al-bustano, al-bustano. O jardim, o jardim. O que este jardim fez? Jamilun. Aí a frase já está completa. Al-bustano jamilun. O jardim é bonito. Esta frase está completa. E nós, nesta mesma aula, vamos trazer uma regra que vai facilitar a compreender a nossa aula de hoje, mas isso já no fim. E nestes mesmos exemplos, podemos trazer outros, podemos criar outros exemplos, só para medirmos a nossa compreensão, a nossa percepção, se percebemos ou não. Nós mesmo na língua portuguesa, prezados irmãos, existe
Frase incompleta, aquela que não exprime um sentido completo. A frase completa deve exprimir um sentido completo. Aquele que ouve, aquele que é o receptor da mensagem, deve perceber a nossa mensagem de forma completa, de maneira que ele não fique com qualquer dúvida. Nós não vamos deixar as pessoas com dúvidas. O jardim, o carro, a televisão. O que fizeram? Então, isto não é frase. Por isso, na definição de frase, prezados irmãos, é um conjunto de palavras que exprime, que traz um sentido completo. Assim como palavra é um conjunto de letras que exprime um sentido completo. Porque não basta só misturarmos, fazermos uma mistura, uma composição de letras, se não traz um sentido completo, não vamos dizer que isto é palavra. Também não basta só, prezados irmãos, trazermos uma fusão, uma composição de palavras. Se esta composição de palavras não traz um sentido completo, então não vamos chamar de frase. Aí está. A frase deve ser aquela composição, aquele conjunto de palavras, mas não basta só trazer um conjunto de palavras. Deve exprimir um significado, um sentido completo. Daí temos al-bustanu, aqui, al-bustanu jamilun, al-bustanu jamilun, al-bustanu, al-bustan. Bustan é jardim, que nem hadiqa. Se calhar aprendemos durante outras lições, durante as nossas aulas, que jardim é hadiqa. Tem vários nomes. Bustano, temos hadiqa, temos rauda, também é jardim, rauda. Por isso o Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Ma baina baiti wa minbari raudatun min riyadil jannah." Raudatun min riyadil jannah. Então, são esses nomes. E nós temos na língua árabe, prezados irmãos, uma palavra ter vários nomes, uma única palavra. Então, bustan é jardim, o jardim, e aqui está no artigo definido. Começou com alif e lam. Al-bustanu, por isso aqui não pusemos tanuin. Se não fosse esse alif e lam, seria bustanun. Isto aprendemos. Al-bustanu jamilun. O jardim é lindo, é bonito, é belo. O jardim é lindo. Temos o outro exemplo. Ash-shamsu, aqui. Ash-shamsu, número 2. Temos 1, 2. E nós aprendemos também os números, prezados irmãos. Já aprendemos os números, até quase 1000. Temos wahid e ithnain. Ash-shamsu tali'atun. Aqui, número 2. Ash-shamsu tali'atun. Ash-shamsu tali'atun. Ash-shamsu tali'atun. O que é ash-shamsu tali'atun? Se calhar, o telespectador quer saber do significado. Ash-shamsu. Shamsu é sol. Ash-shamsu. Shamsu é sol. Tali'atun. Aqui temos ash-shamsu, o sol. O sol. Ash-shamsu, o sol. Tali'atun. Nasce. O sol nasce. Se alguém só diz o sol, podemos perguntar: o sol fez o quê? O que o sol fez? Qual é o problema do sol? Então, alguém, depois de completar, ash-shamsu tali'atun. O sol nasce. Linguagem mais popular: o sol está a nascer. Nós dissemos assim: o sol está a nascer. O sol nasce. Significa que aqui a frase está completa.
Alguém que está a ouvir já percebeu que o sol está a nascer. Ash-shamsu tali'atun. Ash-shamsu tali'atun. Aqui temos o sol nasce. Prezados irmãos, esta composição de palavras, temos aqui duas palavras, al-bustanu, jamilun. São duas. Essas duas palavras trouxeram, exprimiram um sentido completo. Essa composição entre bustan e jamilun juntaram-se e trouxeram um sentido completo. E nós percebemos. Aqui também temos ash-shamsu tali'atun. O sol nasce. Juntamos o sol com o verbo nascer e juntos eles trouxeram um sentido completo. Então, significa, o que é que nós aprendemos? Significa que uma frase pode ser composta por duas, uma frase completa, pode ser composta por duas ou mais palavras. Tem uma frase que é composta por 3 palavras, 4 palavras, 5 palavras. O que nós queremos só é exprimir, trazer um sentido completo. Aqui temos al-bustan, primeira palavra. Jamilun, segunda. A seguir temos ash-shamsu, primeira palavra. A seguir, tali'atun. Então, tudo isso junto trouxe um sentido completo. Um sentido completo. Ash-shamsu tali'atun. O sol nasce. Não importa o número das palavras que estão lá dentro da frase. O que nós queremos é somente trazer ou exprimir um sentido completo. Assim como na palavra, não importa o número de letras. Há palavras com 3 letras, palavras com 4 letras, há palavras com 5 letras. Não importa, o que nós queremos é que traga um sentido completo, que nós percebamos. Somente isso, que nós, independentemente do número que compõe esta mesma palavra. Aqui também, independentemente do número que compõe esta mesma frase, do número de palavras que compõem esta mesma frase, o que nós queremos é esta frase ser completa. Uma frase completa que traz um sentido. É isto. É uma sentença completa. Temos a seguir. Shamma aliyun wardatan. Shamma. Vamos a isso. Shamma aliyun wardatan. Shamma aliyun wardatan. Shamma aliyun wardatan. Aqui, prezados irmãos, temos primeiro Shamma aliyun wardatan. São 3 palavras. É uma frase composta por 3 palavras. E aqui também temos um verbo. Aqui nesta mesma frase temos um verbo. Porque nas frases temos uma frase nominal e verbal. Na língua árabe. Tem uma frase nominal e verbal. Frase nominal é aquela que começa, logo do princípio, começa com um nome. Começa com um nome. Frase verbal é aquela que também começa com verbo. Estamos a falar da língua árabe. A língua árabe. Frase nominal, frase verbal. Frase nominal é aquela que começa com um nome. Frase verbal é aquela que começa com um verbo. Aqui, al-bustan, o que é? É nome. Então, esta frase é nominal. Ash-shamsu é nome. É um substantivo. Aqui temos shamma, é um verbo. Shamma. Isso, inshallah, vamos aprender com mais detalhes nas próximas aulas, quando falarmos, chegarmos na lição que somente fala desta matéria, frase nominal e frase verbal. Aqui era somente uma introdução para o estimado telespectador saber. Aqui temos Shamma aliyun wardatan. Veja só, prezados irmãos. Al-bustanu jamilun, ash-shamsu tali'atun. Aqui
Shamma Aliyun wardatan. O que é Shamma Aliyun wardatan? O Ali, nome de uma pessoa. O Ali cheira ou cheirou wardatan. A rosa. Wardatan é rosa, exatamente. Tem aquelas pessoas que têm aquele hábito de levar a pegar numa rosa, começa a sentir aquele cheiro, aroma, a sentir aroma da própria rosa. É o que o Ali fez. Pegou numa rosa e começou a cheirar. Como forma de mostrar carinho, tudo isso. Aqui, chama é um verbo aliyo. E por se tratar de um verbo, vamos precisar de um sujeito. O sujeito aqui é o Ali, que é aquele que praticou a ação. O que ele fez? Wardatan. Cheirou. O que ele cheirou? A ação que ele fez qual é? Foi de cheirar wardatan, a rosa. Então temos aqui três palavras. Shamma Aliyun wardatan. Shamma Aliyun wardatan. O Ali cheirou a rosa. Cheirou a rosa. Então temos o conjunto de três palavras que trouxe um sentido completo. Este é um conjunto de três palavras. Se, por exemplo, se dissesse Shamma Aliyun, o Ali cheirou. O que ele cheirou? A frase não estaria completa. Aqui também Aliyun wardatan. O Ali rosa. A frase não está completa. Então, não basta só ser um conjunto de palavras. Deve trazer um sentido completo, prezados irmãos. Estamos neste terceiro exemplo. Então, aqui a frase, prezados irmãos, está completa. Shamma Aliyun wardatan. Shamma Aliyun wardatan. O Ali cheirou a rosa. Sentiu o cheiro da rosa. Podemos assim dizer também, noutra linguagem. O Ali sentiu o cheiro da rosa. Vamos no quarto exemplo, prezados irmãos. No quarto exemplo temos Qatafa Muhammadun Zahratan. Qatafa Muhammadun Zahratan. Este é o terceiro exemplo. Qatafa Muhammadun Zahratan. Qatafa. O que é qatafa? Este também é um verbo, prezados irmãos. Qatafa é aquele processo, prezados irmãos, de a pessoa tirar, arrancar. Tu chegas, por exemplo, num jardim. Encontras lá rosas, flores, e vais tirar, vais arrancar a flor. Vais arrancar. Então, este processo de arrancar ou tirar aquela flor chama-se qatafa. Qatafa. Tirar, arrancar. Então, temos Qatafa Muhammadun Zahratan. O Muhammad arrancou a flor. E existe uma diferença entre flor e rosa. Então, nem porque tudo é igual, não. Zahra é flor. Wardatan é rosa. Estimados irmãos, nós já aprendemos essa diferença entre Wardatan e Zahra. Zahra é flor. Temos Qatafa Muhammadun Zahratan. Aqui é uma frase completa, é uma sentença completa. Qatafa Muhammadun. Muhammad arrancou. Se terminarmos aqui, a frase não estará completa. O que ele arrancou? E temos Muhammadun Zahratan. Muhammad rosa. Também a frase não está completa. Precisamos de compor esta mesma frase. Trazer uma composição para que a frase seja completa. Prezados irmãos. Qatafa Muhammadun Zahratan. E esta frase, prezados irmãos, é composta por três palavras. Três palavras. Temos Qatafa, que é um verbo neste caso. Muhammadun, que é o sujeito. Zahratan, o complemento direto.
E a seguir, o quinto exemplo, prezados irmãos, temos Ya'ishu samaku fil ma'i. Ya'ishu samaku fil ma'i. Aqui também temos um verbo. Veja só, prezados irmãos, a partir de chama, katuafá, são verbos. E os verbos podem ser do presente, do passado, assim como também futuro. Aqui temos chama. É um verbo, mas está em que tempo? Está no tempo passado. Chama, cheirou. Cheirou, no passado. Aqui temos katuafá, também tirou, arrancou. Está no passado. Está no passado. Ya'ishu samaku fil ma'i. Ya'ishu samaku fil ma'i. Qual é o significado de Ya'ishu samaku fil ma'i? Qual é o seu significado? O significado de Ya'ishu, Asha, Ya'ishu é viver. Ya'ishu. E este verbo, prezados irmãos, está no presente. Razão pela qual vamos encontrar aqui o sinal do presente. Aprendemos, inshallah, vamos continuar a aprender brevemente huruf al-mudari, as letras do verbo presente. Existem certas letras que nos indicam, algumas letras que nos fazem perceber que este verbo está no presente. Aqui, uma delas é o ya. Ya'ishu as-samaku. O peixe vive. O peixe vive fil ma, na água. Este fi, prezados irmãos, este fi já vimos, já aprendemos. Fi, o significado pode ser no, na, nos, nas, em, dentro de. Fil ma, que significa Ya'ishu samaku fil ma'i. Qual será o significado? O peixe vive na água. Alma é água. Ya'ishu samaku fil ma'i. O peixe vive na água. Ya'ishu samaku fil ma'. O peixe vive na água. O peixe vive na água. Ya'ishu samaku fil ma'. O peixe vive na água. Este é o significado. E estamos a repetir isso para permitir que o estimado telespectador consiga escrever com calmia, com todas as regras. Temos o peixe vive na água. Ya'ishu samaku fil ma'i. Esta frase está ou não completa, prezados irmãos? Certamente que a frase está completa. O peixe vive na água. A frase está completa. E esta frase é composta por quantas palavras? Temos aqui Ya'ishu, primeira. As-samaku, segunda. Fi, sim, Ya'ishu, primeira. As-samaku, segunda. Fi, terceira. Al-ma, quarta. Quatro componentes. São quatro componentes. E aqui, se nós dissermos, por exemplo, Ya'ishu samaku, o peixe vive. O peixe vive. A frase não está completa. A frase está completa, não está completa. O peixe vive. E terminamos aqui, fi. Na. Onde é que vive o peixe? O peixe vive na. Ainda não está completa. Ya'ishu samaku fi. Ainda não está completa. Então temos al-ma'i, fil ma'i. Ok. Ya'ishu samaku fil ma'i. O peixe vive na água. O peixe vive na água. Ya'ishu samaku fil ma'. O mesmo jeito a pessoa diz Ya'ishu shakhsu
Fil bait, a pessoa vive em casa. Yaishu, ash-shakhsu fil bait. Temos o último exemplo, o sexto, este era o quinto. O sexto exemplo, temos yakthuru an-nakhilu fi Misra. Yakthuru an-nakhilu fi Misra. Temos yakthuru an-nakhilu fi Misra. Yakthuru an-nakhilu fi Misra. Yakthuru an-nakhilu fi Misra. Yakthuru an-nakhilu fi Misra. Primeiro, significado. Qual é o significado de yakthuru an-nakhilu fi Misra? Yakthuru an-nakhilu fi Misra, prezados irmãos, o significado é o seguinte: yakthuru an-nakhilu, abundam as tamareiras, mas antes, prezados irmãos, vamos a um brevíssimo intervalo, mas será mesmo breve, só para descansar um pouco, beber uma água, e voltamos já, inshallah. Não saia daí. Caro empresário ou comerciante, anuncie o seu produto ou marca na Hack TV. Nós aproximamos o seu produto ou marca ao cliente. Estamos localizados no Prédio Lopes, primeiro andar, ou contacte-nos. Hack TV, a tela da verdade. أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. Mais uma vez, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Seja bem-vindo à segunda e última parte da nossa aula de hoje. Estamos a falar de Al-Jumlatul Mufida. Al-Jumlatul Mufida, antes do nosso intervalo, nós estávamos a falar do último exemplo. Depois vamos trazer, vamos explicar novamente para si, estimado telespectador, que só agora acaba de se juntar a nós. Mas, para dizer que estamos a falar mesmo de frase completa, frase. Ainda não estamos a falar da classificação, não estamos a classificar os componentes da frase. Estamos somente, de forma superficial, a estudar o que é frase. Quando é que se diz que isto é frase? Quando é completa. E trouxemos aqui alguns exemplos. Estávamos mesmo no último exemplo. O último exemplo que é yakthuru an-nakhilu fi Misra. Abundam as tamareiras no Egito. Esta tradução é uma tradução um pouco, não é completa. Para a nossa realidade, vamos traduzir da seguinte maneira: as tamareiras abundam no Egito. Significa que o país que tem muitas tamareiras no mundo é o Egito. Então temos yakthuru an-nakhilu fi Misra. Kathir, yakthur, vem do kathura, yakthuru é abundar, ser muito. Por isso a pessoa diz hada kathirun, kathirun, quer dizer muito. Kathir significa muito. Yakthuru an-nakhilu fi Misra. As tamareiras abundam no Egito. Significa lá são muitas. Aqui
Yakthuru nakhilo. Se nós dissermos yakthuru nakhilo, as tamareiras abundam. São muitas. Ou abundam. Abundam aonde? Ou se nós dissermos yakthuru nakhilo fi, abundam no aonde ainda? Misra, Egito. Aí a frase está completa, prezados irmãos. Então, significa que não há nada que não é importante aqui. Tudo é importante, prezados irmãos. Tudo aquilo que está lá dentro da frase é importante. Se nós tirarmos só um único componente desta frase, então vamos ver que iremos deturpar o sentido. A frase fica assim totalmente distorcida, a frase fica deturpada, fica incompleta. Então não vamos pensar que o fi aqui não é importante porque é pequeno, não, ou porque ele é todo aqui é importante. Yakthuru nakhilo. Imagina se nós temos yakthuru nakhilo misra, a frase fica incompleta se nós tirarmos esse fi. Aqui ya'ishu samaku alma, a frase fica incompleta porque tiramos o fi. Então todos aqui são importantes. Aqui também, se nós formos a ver al-bustanu jamilo, se nós, não, vou tirar este al. Se eu ficar bustanu jamilun, a frase também fica incompleta. Então todos aqui são importantes, prezados irmãos. Eu havia prometido, prezados irmãos, logo na introdução, que iríamos trazer uma regra que vai resumir a nossa aula toda. Esta regra, e sempre vamos trazendo regras em cada aula que nós vamos trazer. E essa regra chama-se al-qaida, regra geral, o resumo de toda a aula, a definição da aula toda. E essa regra, apesar de irmãos, precisamos de memorizar, esse qaida. Precisamos memorizar, perceber e também memorizar. Primeiro, temos aqui al-qaida, regra geral, essa aula que nós vimos. التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة. Esta é a regra. التركيب significa a composição, o conjunto de palavras الذي يفيد فائدة, que exprime um sentido tama, completo. A composição, tarkib significa composição, conjunto. A tarkib de todo conjunto de palavras. Todo conjunto de palavras que exprime, alladhi yufidu, que exprime faidata, um sentido tamma, completo, yusamma, denomina-se ou dá-se o nome de jumlatan mufidatan, frase completa. Yusamma jumlatan mufidatan, dá-se o nome de frase completa. At-tarkibu alladhi yufidu faidatan tammatan yusamma jumlatan mufidatan. Toda composição, todo conjunto de palavras que exprime, que cria um sentido completo, yusamma jumlatan mufidatan, dá-se o nome de jumlatan mufida. Aqui, ainda bem, para o estimado irmão aí copiar, at-tarkibu, veja só aqui, at-tarkibu alladhi, toda composição quer dizer, todo conjunto de palavras que yufidu, exprime, faidatan, um sentido, tammatan, completo, yusamma, dá-se o nome de jumlatan mufidatan, frase completa. Aí tens, estimado irmão, copia.
At-tarkibu alladhi. Nós a lermos aqui, irmão, a copiar. Depois vai memorizar. At-tarkibu alladhi. Isto é muito importante, prezados irmãos, para todo aquele que pretende aprender a língua árabe. At-tarkibu alladhi. Toda composição, todo conjunto de palavras que yufidu, exprime, traz faidatan, um sentido, faidatan, um sentido, tammatan, completo, yusamma, dá-se o nome, ou chama-se, yusamma, chama-se, dá-se o nome de jumlatan mufidatan. Esta é a primeira parte. A segunda parte é al-jumlatul mufida. Esta mesma frase completa, prezados irmãos, al-jumlatul mufida, a frase completa, qad, às vezes, tatarakabu min kalimatain, às vezes ela pode ser composta por duas palavras, assim como vimos aqui no al-bustan, aqui no al-bustan. São duas palavras, al-bustanu jamilun. Qad tatarakabu, a frase às vezes, qad significa às vezes, essa mesma frase completa pode ser composta, qad tatarakabu, esta mesma frase completa pode ser composta min kalimatain, por duas palavras somente, e trazer um sentido completo. E já vimos aqui, al-bustanu jamilun, ash-shamsu tali'atun, qad tatarakabu min kalimatain, qad tatarakabu min kalimatain. Às vezes ela poderá ser composta por duas palavras só e somente. Wa qad tatarakabu min akthara, aqui, wa qad tatarakabu min akthara, e há vezes que é composta por mais de duas palavras, e há vezes que é composta por mais de duas palavras. Waqad tatarakabu min akthar, mais de duas palavras. Depois aqui, os linguistas disseram o seguinte: wa kullu kalimatin fiha, e toda palavra dentro, que significa toda palavra que está dentro, que faz parte do sistema, dentro, que está lá dentro da frase, tu'addu juz'an minha. Wa kullu kalimatin fiha, e toda palavra dentro da frase, tu'addu, ela é parte integrante minha, é parte importante, é uma parte importante da própria frase. Aquilo que nós estávamos a dizer, não vale a pena nós descartarmos, tirarmos o alif lam, ou tirarmos o fi, ou tirarmos qualquer, isso vai deturpar o próprio sentido, vai adulterar o próprio sentido da frase, e a frase já não será uma frase completa, prezados irmãos. Então temos aqui esta regra, é uma regra simples. Eu gostaria que o estimado irmão aí memorizasse essa mesma regra. Vamos. At-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamma yusamma jumlatan mufidatan. Al-jumlatul mufida qad tatarakabu min kalimatain wa qad tatarakabu min akthara wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Memorizar isto. At-tarkibu alladhi yufidu faidatan tamma yusamma jumlatan mufidatan. Al-jumlatul mufida qad tatarakabu, qad, às vezes é composta, min kalimatain, por duas palavras, wa qad tatarakabu min akthara, e há vezes que é composta por mais de duas palavras, 3, 4, 5. O importante, nós só queremos uma frase completa. Wa kullu kalimatin fiha, e
toda palavra que compõe a mesma frase, toda palavra dentro desta mesma sentença, dentro desta mesma frase, tu'addu é considerado ou é considerada juz'an, uma parte integrante minha da própria frase. De modo que quando nós tirarmos uma palavra, a frase torna-se incompleta. Esta é a nossa aula de hoje. Agora, vamos aqui trazer, fazer um resumo daquilo que foi a nossa aula de hoje. Prezados irmãos, esses são exemplos. Esses são exemplos. Temos várias frases que nós podemos trazer, e não vamos trazer aqui todas as frases, que são quase o número. São muitas frases. Então, só trouxemos essas para somente explicar ao caro irmão, para somente explicar ao estimado telespectador que a frase é esta. E vamos trazer outros exemplos e colocar na mesma medida daquilo que nós explicamos, daquilo que nós aprendemos. E havemos de ver que o resultado será o mesmo. Frase completa é aquela que exprime, que traz, que cria um sentido também completo. التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة. الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر، وكل كلمة فيها تعد جزءا منها، وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. Vamos ao resumo. Primeiro, temos Al-Bustanu Jamilun. Esta é uma frase completa. O jardim é lindo. O jardim é bonito. É belo, significa é uma boa paisagem. Agrada. Ash-shamsu tali'atun. O sol nasce. Ash-shamsu tali'atun. O sol nasce. Ash-shamsu tali'atun. O sol nasce. Ou o sol está a nascer. Shamma aliyun wardatan. O Ali sentiu o cheiro, ou cheirou a rosa. Rosa, todos nós gostamos de sentir o cheiro da rosa, aquela natural. Não é artificial, natural, uma rosa. Shamma aliyun wardatan. O Ali cheirou, sentiu o cheiro da rosa. Qatafa Muhammadun zaharatan. Outro exemplo. Qatafa, qatafa. Qatafa é arrancar, tirar. Qatafa Muhammadun zaharatan. Zahra é flor. Qatafa Muhammadun zaharatan. A seguir temos Ya'ishu samaku. Ya'ishu samaku. Ya'ishu samak. O peixe vive fil ma, na água. O peixe vive na água. Ya'ishu samaku fil ma'i. O peixe vive na água. As-samaku, o peixe. Temos yakthuru nakhilu fi Misra. As tamareiras, nakhil. Nakhil são tamareiras. Yakthuru nakhilu fi Misra. Ou a tamareira ou as tamareiras abundam no Egito. E também vimos Al-Qaida. Al-Qaida, regra, resumo daquilo que a definição ou explicação detalhada daquilo que nós
vimos, daquilo que aprendemos e dissemos, isto é para memorizar, é para decorar. التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة. التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة. الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر. قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر، وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. Esta, enquanto eu vou explicando, gostaria que a minha produção, esta parte de explicação aqui embaixo, desse direcionasse a câmera para esta parte, para que o estimado telespectador lá do outro lado possa redigir, possa escrever, para que memorize, decore, para melhor percepção. Acredito que, estimado telespectador, esteja aí a copiar exatamente esta parte da definição, a parte final. التركيب الذي يفيد فائدة تامة exatamente يسمى جملة مفيدة. الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر، وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. التركيب الذي يفيد فائدة تامة يسمى جملة مفيدة. الجملة المفيدة قد تتركب من كلمتين وقد تتركب من أكثر، وكل كلمة فيها تعد جزءا منها. Reta final de mais uma aula de árabe. Espero que a aula de hoje, estimado telespectador, tenha sido bastante benéfica para si, bastante útil. O nosso maior desafio é colocar o estimado irmão, deixar, fazer perceber e ensinar ao caro irmão a língua árabe, que é a língua do Corão, a língua do Hadith, a língua do Islã, a língua litúrgica do nosso din, porque é uma língua muito, mas muito importante. A língua do Islã, a língua deste a língua do Jannah, a língua litúrgica, resumidamente, do Islã. Inshallah, despedimos-nos com a promessa de voltar na próxima lição, na próxima aula, com mais língua árabe. Continua com a restante programação da Haq TV. Jazakallah por ter estado em nossa sintonia e companhia. Fi amanillah. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان. مدرسة القرآن جوهرة الأزمان. أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان. أقرأ فيها مصحفي بنشوة الولهان.